Senhoras ministras, senhores ministros, senhor Procurador-Geral da República, senhor Advogado-Geral da União, senhoras e senhores advogados, profissionais da imprensa e cidadãos que acompanham esta sessão, senhora Presidente da Associação dos Magistrados do Brasil, senhor Presidente da Associação dos Juízes Federais, é com imensa satisfação que, na qualidade de Presidente do Supremo Tribunal Federal, eu declaro abertos os trabalhos do segundo semestre de atividades jurisdicionais do ano de 2022. Perpassamos o primeiro semestre de forma extremamente profícua, em que esta Corte proferiu mais de 46 mil decisões nos relevantes e variados casos em que foi provocada a pacificar. Na seara administrativa, igualmente, alcançamos êxitos históricos. Em abril, o Supremo Tribunal Federal passou a disponibilizar 100% dos seus serviços administrativos e judiciais de forma digital, tornando-se a primeira Suprema Corte do mundo 100% digital. Ainda no primeiro semestre, o Tribunal lançou o seu programa de combate à desinformação, o seu programa Corte Aberta de Governança de Dados e o segundo robô de inteligência artificial da sua história, denominado RAFA, que, segundo esse programa, classifica os processos do nosso acervo segundo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. O segundo semestre que, ora, iniciamos também se anuncia igualmente promissor. É que muito em breve realizaremos a eleição para a nova composição da presidência desta Corte, assumindo a ministra Rosa Weber e o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente e vice-presidente, a direção da nossa Corte, com a notável competência que ambos ostentam. Contudo, antes da troca de gestão, que ocorrerá em 12 de setembro do presente ano, o Supremo Tribunal Federal se debruçará sobre importantes e variados temas nas próximas semanas. Como consta da pauta publicada do mês de agosto, estão previstos julgamentos de ações que versam, primeiro, sobre controvérsias tributárias, 2, regras de processo eleitoral, 3, direito à educação básica para as crianças, 4, direito à saúde, 5, direito ao sigilo de dados pessoais, 6, proteção ambiental, 7, direitos trabalhistas diversos, 8, teto de gastos da administração pública, sem prejuízo de iniciarmos o semestre com um dos mais importantes julgamentos do ano, relativo à constitucionalidade das alterações na Lei de Improbidade Administrativa. Deveras, neste momento de retorno às atividades jurisdicionais, é importante rememorarmos ainda o destacado papel deste Supremo Tribunal Federal na defesa da Constituição e da nossa democracia. Eu rememoro que daqui a 2 meses a população brasileira vivenciará um dos momentos mais sensíveis de um regime democrático, qual seja as eleições, nas quais se externa o exercício do direito e dever inalienável de cada cidadão que se consubstancia no voto popular. Felizmente, nossa democracia conta com um dos sistemas eleitorais mais eficientes, confiáveis e modernos de todo o mundo, mercê de ostentar no seu organismo uma justiça eleitoral transparente, compreensível e aberta a todos aqueles que desejam contribuir positivamente para a lisura do prélio eleitoral. Nesse ensejo, eu gostaria de saudar a Sua Excelência, o ministro Edson Fachin, congratulando-o pela singular destreza
com que tem comandado nossa Corte Eleitoral. Saúdo também nosso ministro Alexandre de Moraes, que em breve passará a conduzir os trabalhos do TSE no ápice do período eleitoral, com a competência que lhe é habitual. Em nome do Supremo Tribunal Federal, nunca é demais renovar ao país os votos de que nós, cidadãos brasileiros, candidatos e eleitores e demais partícipes, que permaneçamos leais à nossa Constituição Federal, sempre compromissados para que as eleições deste ano sejam marcadas pela estabilidade institucional e pela tolerância. O Supremo Tribunal Federal anseia que todos os candidatos aos diversos cargos eletivos respeitem os seus adversários, que efetivamente não são seus inimigos, confiando na civilidade dos debates e, principalmente, na paz que nos permita encerrar o ciclo de 2022 sem incidentes. É que, a despeito de nossas ricas e salutares diferenças de ideais, opiniões e perspectivas, somos um só povo e um só país. Nesse contexto de pluralidade e de interdependência, a prosperidade do nosso Brasil, seja qual for o resultado das urnas, exige que ao longo de todo esse processo sejamos capazes de exercer e de inspirar nos nossos concidadãos os valores do respeito e do diálogo. Afinal, vivemos um Estado democrático de direito em que todos têm garantidas pela Constituição as liberdades de se manifestar e de expressar suas divergências sem censuras e sem retaliações. O período eleitoral naturalmente desperta as nossas paixões, mas forçoso ter em mente que o exercício dessas liberdades exige respeito e responsabilidade para com o próximo e para com o nosso país. Senhoras ministras, senhores ministros, eu renovo os votos de que tenhamos um semestre de trabalhos intensos e frutíferos, como ocorreu desde o início da nossa gestão, apesar da pandemia. Igualmente, permeados pela eficiência e coesão da Corte, tudo no afã de defendermos com virtuosidade a nossa Constituição Federal e o fortalecimento das instituições democráticas brasileiras. Que Deus nos proteja e muito obrigado pela tolerância com que me ouviram. Eu passo agora a anunciar o primeiro processo que nós vamos dar continuidade ao julgamento, tendo em vista que, no final do semestre passado, esses feitos, eles foram submetidos ao plenário, houve sustentações orais, faltando apenas a sustentação oral de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República. Posteriormente, então, nós passaremos à votação sintética em alguns aspectos, tendo em vista que estes processos passaram pelo plenário virtual. Por outro lado, nós já estabelecemos também que quem já votou no plenário virtual, ainda que tenha se aposentado, o voto é computado. Então, há casos em que os colegas poderão votar num processo, mas não poderão votar no outro e assim por diante. Então, eu anunciando que nós estamos dando continuidade à ação direta de constitucionalidade 4785, a ação direta de constitucionalidade 4786 e a ação direta de constitucionalidade 4787, cujo julgamento foi suspenso depois dos relatórios e da sustentação oral dos advogados, remanescendo a sustentação oral de Sua Excelência, o Procurador-Geral da República, eu, então, passo a palavra à Sua Excelência
para falar nas 3 ações ora mencionadas na abertura. Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento, Excelência, o senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro